Olá, bem-vindos a todos, bem-vindos a todas aqui presentes e também todos que estarão assistindo a live de hoje, sobre a lua nova, que será amanhã. Amanhã, bem no finalzinho do dia aqui para o nosso fuso aqui, né? Rio de Janeiro, fuso 3, Brasília, estados do Brasil. O horário exato da lua nova, dia 14. É às 23 horas e 54 minutos. Se você estiver em outra região, cujo fuso horário seja outro, então é preciso somente fazer a correção, né, do horário. É uma lua nova que estará acontecendo no último grau. Pessoal chegando aqui. No último grau de Touro, 29 graus de Touro, bem no finalzinho. E já no dia seguinte, dia 15, segunda-feira, a lua já estará na constelação de Gêmeos. Então, é uma lua nova nesta interface de Touro, que é de terra, e de Gêmeos, que é de ar, elemento ar. Fora essa diferença de elementos bastante distintas, né? Terra para ar, existe também a natureza dos dois signos siderais. Touro, que é um signo de natureza fixa, enquanto Gêmeos de natureza de mutabilidade. Então, a natureza fixa do signo de terra, Touro, é o único signo de terra que é fixo, é o Touro. Traz, então, esse entendimento da terra firme, da estabilidade que a terra nos provê, né? Nós caminhamos sobre a terra e a terra nos oferece a estabilidade do terreno, né? Onde se caminha, onde se constrói, sobre o qual se constrói ruas, viadutos, né? Prédios, residências, e a estabilidade da terra também, onde a natureza se floresce, né? As raízes das árvores, as raízes das plantas, e também a estabilidade para os animais também, né? Então, Touro é a constelação, ou raci, ou signo sideral, que traz esse assunto, que é o assunto da estabilidade e também da provisão, do sustento e da sobrevivência, inclusive sobrevivência física, né? Touro, ele é regido por Vênus, planeta Vênus, tão vizinho aqui de nós, da Terra. E Vênus é um planeta antítese de Marte, sendo que Marte, ele é mais da guerra, da competição, né, do corre atrás. E Vênus é mais da paz. Então, existe essa antítese, né, entre Marte e Vênus, né? Guerra e paz, né? Conflito, Marte. Harmonia, Vênus, né? É, Às vezes também Marte traz, ao trazer guerra, ao incentivar conflitos,
termina promovendo injustiças, né? Acaba sobrando para quem não tem nada a ver. Mas as injustiças também estão ali, né? Passíveis de acontecer. Enquanto que Vênus é um planeta de justiça. Ele trata do equilíbrio das coisas. Então, quando Vênus tem regência sobre Touro, ele está tratando principalmente desse tema que é a paz. Tá? O equilíbrio é mais a regência de Vênus para Libra, que aí já é de ar, não é fixo, Libra é cardinal, né? Diferente. E aí nós estamos tendo a lua nova, né? Que é a lua que, a cada mês lunar, traz uma nova abertura, um novo ciclo lunar de 28 dias para nós. Ao longo, né, de todo o ano, de 365 dias, nós experimentamos 13 luas novas e 13 luas novas e 13 luas cheias. Pode ser que aconteça aqui uma a menos, uma a mais, porque no zodíaco lunar, né, as lunações, os ciclos lunares, eles não estão obrigados ao calendário mensal solar. Tá? Então, a gente tem que ir acompanhando para ver. Mas, assim, em média é isso, até porque no calendário Panchanga, que é o calendário védico, nós estamos tendo em 2026 um mês a mais, né? Que é o mês de Purushottama, que nós estamos no meio dele, inclusive, ou terminando ele, né? Então, como a lua nova ocorre agora no último grau de Touro, 29 graus, vou falar para vocês exatamente, e 50 minutos. Dá 10 minutos, passa esses 10 minutos de grau, né, de movimento, não de tempo. É Gêmeos. Então a gente vai dizer, ué, é em Touro ou é em Gêmeos? Não, é aí. Exatamente nessa ponto de transferência está ocorrendo a lua nova. Uma lua nova bem pontual, né? Trazendo um olhar diferente. Porque as constelações zodiacais no céu, elas estão, às vezes a gente pensa que elas estão assim dentro de quadradinhos, né? Mas não, elas são mais soltas, né? Tem parte delas que está na, na linha da eclíptica, que é por onde os planetas andam bonitinhos. Outras não, estão mais para lá, mais para cá. Constelação, na sua sequência, ela pode se misturar com a outra também. Umas estrelas meio que se misturar, né? Se misturam uma com as outras. Então, e aí por isso o que existe de muito maravilhoso e fantástico na astrologia védica é que nós temos esse segundo recurso, que é o zodíaco lunar, conhecido também como Chandra Marga, que significa o caminho pelo qual a Lua caminha, o percurso da Lua. É este chamado Chandra Marga, que também conhecemos com o nome de Nakshatra, porque Nakshatras são em todos 27. Enquanto que os signos solares, eles são em 12, né? E tanto os signos solares dentro da astrologia védica são compreendidos através das constelações solares, tais como a constelação do Carneiro, que é Áries, do Touro, dos Gêmeos, do Câncer, que é o Caranguejo do Leão, da Virgem, da Libra, que é uma balança, do Escorpião, do Sagitário, que é essa imagem, né,
metade cavalo, metade gente, né? E também Capricórnio, uma cabra, ou então Aquário, né? Que é uma figura que tem nos braços um vaso. E, finalmente, os peixes, que são peixes porque são dois, né? Peixes. Assim como gêmeos também são duas figuras. E esse estudo das 12 constelações solares, elas são muito, muito bem explanadas e esclarecidas a partir das estrelas que compõem. Mas quando a gente agrega o conhecimento dos nakshatras, a gente também abre, né, tipo uma janela maior desse entendimento, ainda maior, desse entendimento das estrelas. São, na verdade, os nakshatras que nos puxam, dentro da astrologia védica, para esse olhar sideralista, né? Porque eles nos puxam para olhar para o céu, para as estrelas, né? E com isso nos trazem de volta para aquele tempo remoto, antigo, onde realmente as civilizações antigas olhavam de verdade para o céu, olhavam de verdade para as estrelas. E é desse olhar que a astrologia e a astronomia vieram para nós, a partir desse olhar, de observadores, né? Então, nós aqui, no nosso campo terreno, como observadores das orientações das estrelas, as estrelas como nossos orientadores, né? E com isso se estabelecendo um diálogo, né, entre céu e terra. Assim na terra como no céu, é isso mesmo, exatamente isso. Todas as civilizações, norte, sul, leste, oeste, todos, né? Porque é algo tão fenomenal e ao mesmo tempo tão óbvio, né? Eu recebi outro dia uma foto de como o céu é em Marte, estando em Marte, porque a atmosfera lá é diferente da nossa. Então se vê muito mais estrelas do que nós vemos daqui. Já imaginou? Vocês já imaginaram tal coisa? Né? Revela um céu que até então nós desconhecíamos. E, logicamente, isso vai aumentar esses estudos, né? Através da observação por Marte, em Marte, né? Observar o céu em Marte vai aumentar, mas vamos saber mais coisas. Porque o céu não tem fim. E o céu na antiguidade, devido ao fato de não ter tantas interferências de poluição na atmosfera, né? Isso menos luz artificial, né? Era também de uma visibilidade tremenda. E em certos locais, inclusive, como desertos, ou então montanhas muito altas, muito elevadas, tais como Himalaia, né? Então, assim, essa observação mais precisa, diminuta, sutil, né, de uma observação realmente transparente, não há dúvida que ela aconteceu nos Himalaias. Não há dúvida disso, né? Então, daí a gente pode já alcançar também esse sentido histórico, né? De onde começou a astronomia e a astrologia, né? A origem mesmo, de onde veio? Veio dos lugares mais altos, né? Esses saberes, regiões muito, muito elevadas. Aqui na América do Sul, nós também temos uma região muito elevada, que é Machu Picchu,
onde também eles desenvolveram astronomia e calendário, astrologia, né? E outros conhecimentos básicos, que são quatro, tá? Os conhecimentos básicos são quatro. Um é agricultura, outro é arquitetura, o outro é medicina e o outro é astronomia. São os quatro conhecimentos básicos em todas as civilizações antigas. E eles são interligados entre eles. E, de um certo modo, esses quatro signos siderais fixos, né, que é touro, leão, escorpião e aquário, têm a ver com esses quatro saberes básicos da humanidade, básicos e originais da humanidade. Esses quatro signos. O touro seria, então, por sua vez, a agricultura, né? Agricultura, o cultivo dos alimentos. Que antes antes da agricultura se... Existe um mito védico, né? De um avatar de Vishnu, mas ele não é um avatar pleno, chamado Prithu. Prithu Maharaj. A história é bem interessante, mas não vou contar toda ela para vocês. Mas esse rei, ele veio com essa missão. Esse avatar de Vishnu veio com essa missão, que era estabelecer a agricultura. E aí o conto é bem fantástico, né? Porque ele tem um diálogo com a personificação da Mãe Terra na forma de uma vaca celestial. E ele consegue negociar com ela a planificação da superfície, né, geográfica, para que assim os plantios pudessem ocorrer e colher através do plantio regrado, regrado no sentido assim de em sintonia, né? Com as fases da lua, quando é que é para plantar isso, quando é que é para plantar aquilo, quando é que é para colher isso, quando é que é para colher aquilo, né? Toda uma ciência, né? E, por exemplo, na cultura inca, eles tinham isso também bastante desenvolvido, os plantios, né? Tanto que eles têm uma quantidade, uma variedade gigante de batatas, uma variedade gigante de quinoas. A gente só conhece a quinoa clara e escura, né? Eles têm de outras cores, têm milhos de várias cores, porque eles faziam realmente as experiências na agricultura. Ah, e touro, então, está relacionado a isso, né? Já o Áries, que vem antes de touro, mais relacionado à caça, né? E tinha os povos realmente que saíam para caçar, porque se não caçassem, não conheciam a agricultura, se não caçassem, não tinha alimento. Então, quando se fala de Áries, está se falando mais ou da caça, inicialmente falando, né? Ou então, em vez de ter caça, o gado, né? Os rebanhos, os rebanhos. Essa parte dos rebanhos também entra em touro, e depois é em touro que entra esse princípio do cultivo da terra, tá? Quando tu começa a passar para gêmeos, que aí já não é mais representado por animais, como Áries, que é o carneiro e o touro, né? Entra no céu a constelação configurado por duas crianças, que é o que é mais conhecido. São duas crianças, ou dois anjinhos, ou dois meninos, ou um menino e uma menina, normalmente peladinhos, né? São os gêmeos, como se fossem assim, crianças mesmo. Apesar de que na astrologia védica mesmo, a constelação de gêmeos não é representada por duas crianças, e sim por um casal. Mas como é do casal vêm as crianças, então fica um pouco reunido uma coisa com a outra, né? E principalmente gêmeos como
a constelação que é representada por um casal específico, porque tem muitos casais divinos, casal divino, tem muitos casais divinos no, no panteão das divindades védicas, né? Tem Radha Krishna, tem Vishnu e Lakshmi, né? Tem, nós acabamos de concluir o curso a Astrologia Védica, as Ashta Yoginis e a cura da criança interior. E estas divindades, né, Ashta Yoginis, que são em 8 em número, elas se apresentam com uma unificação delas com os seus pares, né? Então, existe uma que é a unificação de Parvati com Shiva, outra de Lakshmi com Vishnu, outra de Saraswati com Brahma, outra de a unificação de uma divindade feminina chamada Kaumari, que ela vem então unificada com Kaumara, que é Kartikeya, deus da guerra. Outra vem na unificação de Narasimha, Narasimha Deva, unificado com Mahalakshmi, e aí vai, são 8, né? Então, existem essas variedades, né? Muitas, muitas, muitas variedades de casais divinos que são trazidos no ensinamento dos Vedas. Mas esse que, de acordo com Jyotisha, que é a constelação de Gêmeos, né, traz, é especificamente Shiva e Parvati. Né? Gêmeos é representado por Shiva e Parvati, mas às vezes é dito apenas assim: um homem e uma mulher sentados em Padmasana, olhando um para o outro. Né? Ou seja, sentados em Padmasana, de frente um para o outro, se olhando nos olhos. Essa é a posição. Não exatamente que seja Shiva e Parvati, um homem e uma mulher. Só que acontece nos nakshatras que compreendem a constelação de Gêmeos, temos nakshatras com regências deles, de Shiva e Parvati. Principalmente este, que é onde a lua nova está acontecendo, né, a partir de amanhã, que é o nakshatra Mrigashira, ou Mrigashirsha, também pode falar assim. Migrashirsha ou Mrigashira, que é um nakshatra cujo regente é a lua, o Devata é a lua, o regente planetário é Marte, o regente Devata é a lua, com um nome específico, o nome da lua que rege o nakshatra Mrigashira é Soma, que a lua tem vários nomes, dependendo da história que se conta sobre ela. Ela tem esse nome, aquele outro nome. Mas, neste caso, Mrigashira é regida por esse princípio da lua como Soma. E Soma é, na verdade, o nome de uma bebida celestial. Uma bebida celestial que é muito glorificada, né? Invocada, homenageada no Samaveda, tá? Que é considerado o segundo Veda. E além de ser considerado o segundo Veda, é também considerado o mais belo dos Vedas, tanto que Krishna, na Bhagavad Gita, ele diz: entre os 4 Vedas, eu sou o Samaveda. E Samaveda, a palavra Sama, ela está relacionada à união, né? A união. Começar daqui, fazer um círculo e se reunir. Depois desse círculo, desse circuito, feito por 2 lados, tais como
a lua minguante, ou a lua quarto minguante, quarto. Na verdade, antes disso, né? Quando a lua ela parece um Czinho, né? Sendo minguante ou crescente, é mais ou menos como se fosse um círculo assim, que depois ele se fecha e se torna um luão. Então, nós temos a partir de amanhã a lua nova, o auge dela vai ser nesse horário de 23 horas e 54 minutos, na passagem do dia 14 para o dia 15, faltando só 6 minutos de hora, e na passagem de touro para gêmeos, faltando apenas 10 minutos de grau, né? Tem isso também acontecendo. E esse nakshatra Mrigashira, ele é considerado um Pushkar nakshatra. O que significa isso? Um nakshatra ponte. Existem apenas três nakshatras pontes. E os três que são nakshatras pontes, eles são todos os três regidos por Marte, que é Mrigashira, Chitra Nakshatra, que está na passagem de Virgem para Libra, de novo Terra e Ar, e Dhanishta Nakshatra, na passagem de Capricórnio para Aquário. Mas é assim, a passagem ela é perfeita, porque como nós dividimos cada nakshatra por quatro, que são os quatro padas, né? Pada 1, pada 2, pada 3, pada 4, que dá uma conta, aí entra a matemática, né, gente? Dá uma conta, porque qual é a medida de cada nakshatra que nós estudamos? 13 graus e 20 minutos. 13 graus e 20 minutos para cada nakshatra. Eles são em 27. Se você multiplicar 13 graus e 20 minutos por 27 vai dar 360 graus. E o que são os 360 graus? Quando você divide os 360 graus por 12 signos solares, nós vamos ter, né, um signo solar de 30 graus, certo? 30 graus vezes 12 dá 360. 13 graus e 20 minutos vezes 27 vai dar 360 também. E, além disso, se pega cada nakshatra desse e divide em quatro pedacinhos. Ou seja, pega esses 13 graus e 20, divide por 4 e dá exatamente 3 graus e 20. E se a gente fizer a conta dos 3 graus e 20, aí vocês me pegaram, não sei por qual que a gente tem que multiplicar. Se alguém conseguir raciocinar isso aí, me ajuda. Vai dar no total 108. Então, nós temos 27 vezes 4, lembrei. 27 nakshatra vezes 4 padas vai dar 108, né? E aí nós encontramos de novo essa medida, né? Esse número sagrado, que é o número 108, que atravessa a astrologia védica de ponta a ponta, o número 108, o tempo inteiro. Já começando por aí, né? Então, o que acontece com o Mrigashira é que dois padas, são os primeiros dois padas, essas duas primeiras divisões, que é 3 graus e 20, né? E no caso, 3 graus e 20 mais 3 graus e 20 dá 6 graus e 40. Eles ficam em touro. E os outros 3 graus e 20 mais 3 graus e 20, os outros dois padas, ficam em gêmeos. Então, são os únicos nakshatras, esses três, que acontece isso, que eles ficam completamente equilibrados, né, entre os dois signos, porque tem outros nakshatras que ficam também entre dois signos, mas não tão perfeitinho como esses três, que é a Mrigashira, Chitra Nakshatra, que é entre Virgem e Libra, e Dhanishta Nakshatra, que fica entre Capricórnio e Aquário. Todos esses têm dois padas no signo anterior de terra e dois padas no signo a seguir de ar. Tá? Então, por isso eles são conhecidos como Pushkar Nakshatra. São nakshatras ponte. Eles fazem a ponte, esses três somente que fazem essa ponte exata, né? Porque uma ponte ela tem que estar calculada direitinho, meio a meio, para poder, né, passar de um ponto para outro. Então, de um terreno firme, né, para outro terreno mais adiante, que a gente então entra com o pensamento de que do que é conhecido na direção do que é desconhecido. Então, a surpresa da constelação de Gêmeos, essa coisa surpreendente da constelação de Gêmeos, o signo da curiosidade, né? Porque está saindo daquele terreno estável, conhecido, que planta colhe,
que dá segurança, paz, tranquilidade, sossego, né? Chega uma hora que esse ócio, por mais criativo que seja, né, ele pede por experiências diferentes e diversificadas. E aí, Pushkar Nakshatra transfere para essa direção. Então, Gêmeos, ele é o signo que nos tira do tédio, nos tira da mesmice, ele vai trazer as novidades, ele vai despertar a nossa curiosidade, né? Saber o que que tem de novo por ali. Como ele é regido por Mercúrio e não por Vênus, e a gente tem que entender também que Mercúrio e Vênus são muito amigos um do outro. Vênus e Mercúrio são planetas bem amigos, apesar de que Mercúrio ele acaba tomando o prazer e as dores dos outros planetas, né? Mercúrio ele é um planeta adaptável, mas existe uma amizade muito grande entre Mercúrio e Vênus, porque ambos regem signos de ar e terra, né? Vênus touro e Mercúrio gêmeos, né? Mercúrio virgem, Vênus libra, que são todos quatro, todos dois, cada um do seu lado, junto do outro, né? Touro gêmeos, virgem libra. Então, Mercúrio rege tanto gêmeos quanto virgem, e Vênus rege tanto touro quanto Libra. Só que eles mudam de elemento. Touro é terra, Gêmeos é ar, Virgem é terra, Libra é ar, né? Então, eles têm um- uma espécie de uma sintonia entre esses dois planetas, e são exatamente esses dois que estão entre a Terra e o Sol. Olhem também por esse lado, né? Todos os outros estão a partir da Terra. Somente esses dois estão entre a Terra e o Sol. Mercúrio mais para o Sol do que para a Terra, Vênus mais para a Terra do que para o Sol. Mas eles estão ali, né? Tanto que a retrogradação desses dois planetas acontece de uma forma completamente diferente dos planetas que estão após a Terra, né? Eles precisam estar em exata oposição à Terra para estar retrógrados, enquanto os outros precisam estar alinhados à Terra para ficarem retrógrados, né? Essa aqui é a diferença das retrogradações dos dois. Desses, né? Desses que a Terra está ali na interface, né? Tem muito mais planeta depois da Terra, tem somente esses dois. No Rig Veda, Mercúrio e Vênus eles são associados aos deuses Ashwinis. Então, todas as invocações que o Rig Veda faz para os deuses Ashwinis, que é inclusive um nakshatra, né? Ashwini, existe um nakshatra com esse nome, é o primeiro dos nakshatras é Ashwini Nakshatra. São divindades, Ashwini Kumaras, eles são conhecidos assim, Ashwini Kumara. São crianças solares, deuses de muita luz e sabedoria, eles são filhos do Deus do Sol. Existe toda uma lila que se conta como é que os Ashwinis nascem, né? Em que circunstância ali da relação de Suryadeva, que é o Deus do Sol, com sua consorte, chamada Sanguiná, né? Então tem uma história que abrange, né, o nascimento dos deuses Ashwinis. E o Rig Veda relaciona os Ashwinis a esses dois planetas, Mercúrio e Vênus, né? Um, que é Mercúrio, é Buda, Buda com um D só, tá? Não é o Buda, Gautama, Avatar, o Buda é com dois D. Buda planetário é somente um D, né? Buda, que tem origem da palavra Buddhi, com D também, que significa intelecto ou inteligência. Então, Mercúrio é considerado o planeta da inteligência, do intelecto, do raciocínio. E Vênus, ele está relacionado a um planeta de muita atração, né? A gente pensa que é uma estrela, na verdade, é um planeta que a gente está vendo no céu agora, conjunto a Júpiter, né? E aquela estrela maior, por que que ela é maior? Porque Júpiter é o maior dos planetas, mas por que nós estamos vendo Vênus maior que Júpiter nesse momento no céu?
porque Vênus está mais próximo da Terra, Júpiter está mais afastado. Então, Vênus vem aparecendo como uma estrela maior que Júpiter, mas na questão de distância que faz parecer, né? E quando o Vênus está muito próximo, visível, Vênus só é visível próximo do horizonte. Mas tem momento no ano que Vênus se junta, se alinha ao Sol, fica em combustão e a gente não vê. Aí tem dois momentos ao longo do ano, o ano de Vênus, né? Que é menor que o ano terrestre, que nós podemos ver Vênus, que é como primeira estrela assim que o Sol se põe, que é o que está acontecendo agora, né? Primeiro aparece Vênus, depois aparece Júpiter. Primeira estrela assim que o Sol se põe, próximo ao horizonte, é Vênus. Tem uma época do ano que podemos ver Vênus dessa forma. É mais fácil para a gente, até. Porque para ver a outra época do ano que Vênus também fica visível, é preciso acordar muito cedo. Porque ela é a última estrela visível antes que o Sol nasça. E também é junto ao horizonte. É a leste, enquanto agora, quando é a primeira estrela visível assim que o Sol se põe, é a oeste que ela fica visível. E daí que vem essa questão do equilíbrio, né? Leste, oeste, tá entendendo? E essa regência também sobre a constelação da Libra, que é da balança do equilíbrio, certo? Então, quando a gente fala de Ashwini, simbolicamente falando, a gente está falando dessa estrela que é a última visível antes do Sol nascer, que se chama Vênus matutina. E, do pôr do Sol é representada entre os nakshatras através do nakshatra Chitra, que é também o nakshatra Pushka, tá? Correspondências que se faz para o nosso entendimento. Então, como Ashwini em Áries e Chitra em Libra, então nós temos essa oposição, né? Entre Ashwini e Chitra. Tá? A diferença é que a Ashwini em Áries ela tem os 13 graus e 40 corridos todinho, enquanto que Chitra em Libra só tem dois padas, os últimos dois padas de Chitra em Libra. Os dois primeiros estão ainda em Virgem. Chitra é uma estrela, assim como a Ashwini. A Ashwini é um par de estrelas dentro da constelação do Carneiro mesmo, ali dentro, né? Às vezes é representado pelos chifres do carneiro, que é aquele caracol, ou pelos olhos, mas a maior parte são os chifres mesmo. São duas estrelas que estão ali e a gente vê como se fosse os chifres do carneiro. Já a Titra, que é no oposto, exato oposto, 180 graus, por isso que Áries está a 180 graus de distância de Libra, e todos os signos opostos estão a 180 graus de distância um do outro. Nós temos Titra, que é a estrela espica, que é a alfa da constelação da Virgem. Só que essa alfa da constelação da Virgem está muito próxima à constelação da Balança, né? Titra é entendido como algo que a constelação da Virgem tem na mão, que ela carrega. Não é a mão. A mão é rasta, mas o que ela tem na mão é Titra. E um dos símbolos do que ela tem na mão, a constelação da Virgem, é a própria balança. Ela está sustentando a própria balança, né? E daí que vem aquele entendimento das deusas, né? Porque tem a deusa da agricultura, que na mitologia grega, que é Ceres, e tem a deusa da justiça, Atena, ou então Minerva, também outro nome para a deusa da justiça. Está aí, é nesse lugar onde Titra se encontra. Então, a justiça humana, o princípio da justiça humana, começa a ter sua desenvoltura a partir da estrela Titra. E nisso tudo nós temos a história da humanidade. A história de como a humanidade caminha através dos milênios, dos séculos, e aí vai. Então, o céu ele não está registrando só, tipo, registro acástico, né? Somente a nossa história em particular. É a história de toda a humanidade e nós dentro dela. Aham, cada um de nós dentro dessa gigante história.
Então, voltando lá para a questão de que Gêmeos é então o casal divino Shiva Parvati, sentados diante um do outro, se olhando nos olhos, né? E por isso o nome em sânscrito de Gêmeos é Mithuna, assim como o nome em sânscrito da constelação do Touro é Vrishabha. Vrishabha vem significar o quê? A palavra o termo na sílaba vrish, que está tanto na palavra Vrishabha, touro, quanto na palavra Vrishtika, que é escorpião, que é o oposto do touro, é o escorpião, né? Vrish estão nas duas palavras. Vrishtika, escorpião. Vrishabha, touro. Vrish significa literalmente força, mas é uma força descomunal. No caso de Vrishabha, touro, por ser terra, e o touro é um animal muito forte, né? Ele era aquele que movia os moinhos. O que que vai fazer, né, com os grãos colhidos? Aí passa quem puxava, né, a roda do moinho para transformar grãos em farinha, o que fosse, era o touro. Também ele puxava o arado para arar as terras. Então ele foi por muito tempo, em alguns lugares talvez ainda se mantenha sendo um grande auxiliador, né, da humanidade, por isso honrado e reverenciado pelas estrelas. Tem seu lugar no céu. O Nakshatra Dhanista, Elisa, vi aqui sua pergunta, tá? Está lá entre Capricórnio e Aquário. Então, é, aí, Vrish, né? A gente estava no Vrish. Vrish quer dizer essa força descomunal. Mas como assim o escorpião tem essa força descomunal? Ele tem como força letal. Olha a oposição. Enquanto o touro está providenciando alimento, o escorpião ele tem o veneno, uma dose de veneno suficiente para matar até um touro, né? Um cavalo, que for. Animais com muitos seres humanos, animais com muita força. Então, por isso, o termo vrish está contido nos dois. Vrish significa vrish, é V-R-S-H, vrish, força descomunal. Só que vrishabha é a força descomunal criativa e reprodutiva. Tá? Enquanto vristika, que é escorpião, é a força interior, a resistência interna, que pode até levar uma pessoa a sobreviver, né? Porque como é de água, escorpião, então é a nossa sobrevivência emocional, se a gente fosse entender isso num sentido psicológico. É a nossa capacidade de sobrevivência emocional, né? De sobreviver às pancadas da vida, né? Vristika. Então, no caso de Vrishabha, é essa força, esse poder criativo e também a força para reproduzir, né? Que é aí que hoje eu assisti uma palestra muito linda. O professor ele fez uma correlação entre a imagem e semelhança de Deus no sentido da capacidade de moldar. Assim como Deus nos moldou, nós também somos imagens semelhantes de Deus, também somos capazes de nos moldar, né? E nos moldando. É aí que está esse sentido, né, de imagem e semelhança. Então, da mesma maneira que Deus tem o poder da reprodução, de reproduzir mundos, o ser humano também tem o poder da reprodução, né? Se reproduzindo através das gerações. Então, olha quanta coisa rica existe dentro da constelação do Touro. E aí, quando a gente vai para Gêmeos, aí o nome de Gêmeos em sânscrito é Mithuna. Mithuna significa união, literalmente. É daí que vem palavras em inglês tais como meet, que é reunião, meeting, né? E até mesmo palavras em português como meter-se, intrometer-se, intrometido, vem do sânscrito
Mithuna, né? Una, Mithuna, né? Porque tem um Hzinho depois do T. É a constelação da união, e principalmente no sentido da união ou reunião ou conciliação ou reconciliação entre os opostos. Por isso, feminino e masculino, por isso esse princípio da dualidade que ocorre na constelação de Gêmeos, que é o princípio da dualidade que nos promove em nós a dúvida. E a dúvida, então, nos leva a buscar por respostas, por entendimentos. E aí, com isso, o intelecto, a inteligência e o raciocínio se colocam a funcionar. Então, é uma constelação que traz esse sentido de descobertas iniciais, porque as grandes descobertas, as invenções, estão lá em Aquário. Né? Mas o entendimento básico da vida, da sobrevivência da vida e como aprimorar isso, começa a partir de Gêmeos, certos questionamentos, pequenos questionamentos, né? E também uma noção da, o início da noção de como funcionam as relações humanas. Por isso são figuras humanas ou divindades como Shiva. E a gente vai encontrar na literatura védica, principalmente literatura tântrica, Shiva e Parvati, eles têm um diálogo fantástico. Eles estão sempre, né? Ela, ela trazendo as dúvidas e ele respondendo. Então, em Gêmeos, a gente começa a ter essa relação também, né? De recíproca, de troca, de escuta, de fala, de escrita, de perguntas e respostas, né? Tudo aquilo que vai, de um certo modo, acendendo a nossa curiosidade e a vontade de aprender. Então, por isso, em Gêmeos entra também a alfabetização, né? A matemática, né? Como que as coisas funcionam. Se eu plantar uma semente de manga, vai dar manga, não vai dar cereja. Né? Então, esses entendimentos iniciais, né? Da vida. E outra coisa fantástica também, que tem a questão da anatomia, né? Áries é a cabeça, touro é o pescoço, e gêmeos são os ombros, os braços. Mas no sentido, quando se fala Áries é a cabeça, é a cabeça fora e tudo que a cabeça contém, né? Então tem o cérebro. Então, Áries tem a ver com o cérebro. E do mesmo modo, touro é o pescoço, mas touro também tem a ver com vias respiratórias, alimentares, língua, boca, dentição, tudo isso, né? Em touro. E em gêmeos, braços e ombros, etc., que a gente, quando fala, a gente, né, gesticula, né? Isso é um falar completo, né? Falar igual robô, blá, 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 tudo parado, né? O ser humano, ele expressa, né, o que ele está querendo dizer. Então, por isso, braços e ombros, mas também os pulmões e as vias respiratórias estão em Gêmeos. Então, Gêmeos traz também esse aspecto da respiração e do pranayama, e a gente vai pegar lá Shiva e Parvati como nossos primeiros mestres do yoga, são eles, prático, né? São eles. E tudo começa no yoga a partir do pranayama. E aí outra dualidade, porque prana quer dizer vida, enquanto yama quer dizer morte. Então, assim, a gente vai descobrindo aos poucos a riqueza que existe em cada constelação. É um universo sem fim de aprendizados que não podem se perder. Hello! Eles não podem se perder, apesar de que a luta não está fácil, né? Então, depende muito de nós manter essa tradição maravilhosa, original, pura, né? Que era o diálogo entre os rishis e os devas. Daí que nasceu, né? Os rishis dialogando com os devas. Então, cada estrela que a gente vê no céu é um ser divino, e cada um de nós também, o planeta Terra é um ser divino, né? Mas essa percepção, esse olhar, ele está se apagando a cada vez mais.
E também os próprios Vedas explicam por que que se apagariam e se apagando, né? Porque eles explicam por isso. Por conta do efeito da era Kali Yuga, que é uma era da escuridão. Então, se a gente não manter, igual aquela carta do eremita do tarô, né? Nossa lanterninha acesa, né? Vigiando, orar e vigiar, muita atenção, escapa dos nossos dedos, né? Então, a gente tem que manter, ter esses saberes, né, no coração. A tradição do conhecimento milenar sempre foi inicialmente, todas, também por toda parte do planeta, tradição oral, né, de transmissão de conhecimento oral. A escrita, de acordo com os próprios Vedas, a escrita é uma decadência. Por quê? Porque a escrita ela faz com que a memória não precise trabalhar tanto. Está tudo escrito, né? Então, a memória não precisa estar, a memória vai se perdendo razão de ser. E aí vamos se esquecendo. Talvez em tempos muito remotos a gente pudesse até ter facilidade de lembrar de nossas encarnações passadas, né? Hoje a gente não lembra nem de quando era menos de um ano, menos de 2 anos, não consegue lembrar, né? Então, a memória vai se apagando. A ideia é essa de Kali Yuga, é obscurecer a memória, a gente se esquecer, mas que nunca os seres divinos que cada um nós somos. Esquecermos, esquece essa história de que você é um ser divino, que você é Ananda, que você é Chit, que você é Sat, que você é eterno, que você é bem-aventurado, que você é pleno de conhecimento. Esquece isso, né? Inclusive, muitas maneiras como estão se falando as coisas, né? Como se estão enviando as mensagens, é do tipo, você não sabe nada, agora que você vai começar a aprender. Estão sempre colocando agora o ser humano como não soubesse nada, gente. E aí, como é que fica Bach, Mozart, Beethoven, grandes pintores, grandes filósofos e filósofas, né? Eles não sabiam nada. Lao Tse não sabia nada, né? Então, a gente tem que ter esse rastreio. E Gêmeos é um signo que ensina o rastreio, né? Ele que vai trazer para a gente exatamente os dois fatores lado a lado, de igual maneira, para que a gente possa, então, decidir, que é algo muito difícil para Gêmeos, é decidir. Por isso é que vem esse nome, Mituna. Porque, no fundo, não é a tarefa de Gêmeos decidir, não é. A tarefa de Gêmeos é muito mais conciliar os opostos. Dá muito mais trabalho conciliar os opostos do que decidir entre um e outro. Se a gente for pensar em decidir entre uma coisa e outra, isso é assunto de Libra, não é de Gêmeos. Por isso o nome Mithuna, a união entre os opostos, a reconciliação dos opostos, que é muito mais para que a gente possa encontrar o que existe de comum. Por exemplo, há bem e mal, bem absoluto, mal absoluto. Mas aí, em Gêmeos, a gente pode também observar que no bem pode haver mal e no mal pode haver bem, né? É, e essa é a visão do iniciado, ele consegue reconhecer o mal que está no bem, que às vezes alguma coisa pode ser aparentemente muito linda e maravilhosa e acaba ocultando o que não está legal ali dentro. Então, aquele que tem visão consegue reconhecer. Não, isso aí é bonitinho, é lindo e fofo, mas está propondo pura ilusão, né? Do mesmo modo, uma coisa que parece horrorosa, né? Assustadora, ali dentro pode ter um super aprendizado. Então, isso é Gêmeos, né? Esse de olhar bem, olhar e avaliar, até dissecar, né? É um signo de elemento ar. Quando a gente fala de Mrigashira, que é o nakshatra que está fazendo essa ponte da nossa lua nova, que é uma lua que está trazendo um novo, está trazendo para a gente uma renovação. E Gêmeos é um signo de renovação, Mercúrio é um planeta de renovação. Eles são os renovadores do zodíaco, Gêmeos e Mercúrio. Eles dois são os que trazem a renovação. Primeiro, porque Mercúrio ele é muito veloz, né? E porque Gêmeos é de ar.
e ar renova. Então, todos dois, ali a gente encontra realmente, porque o outro signo regido por Mercúrio é Terra, é de Virgem, né? Virgem que é de Terra, não é o caso, Mercúrio e Gêmeos. Mercúrio e Gêmeos, Mercúrio com Gêmeos, é que promove a questão da renovação. Então, e aí como é que ocorre essa lila belíssima, né, de encontro de Shiva e Parvati através da constelação de Gêmeos? Começa a partir de Mrigashira. Esse é o nakshatra que traz, que promove o encontro entre os dois. Esse nakshatra ponte de passagem entre touro, Vênus, feminino, mãe terra, né? Beleza, as belezas naturais do touro, né? É Parvati caminhando na direção de Shiva. Isso que é, por isso que esta bebida que eu falei lá no começo, a bebida celestial, chamada Somarasa, ah, que é fruto de uma alquimia muito antiga, que ainda deve existir, em alguns cantos lá da Índia ainda deve existir, né? Talvez não tenha se perdido, mas não é mais algo popular, que todo mundo tem acesso de forma alguma. Mas era uma alquimia, era um preparado de plantas, a somarasa. Mas plantas que só cresciam nos Himalaias e não sei se ainda hoje cresce. Tem que pesquisar para saber. Mas os textos foram escritos, e principalmente o Samaveda, por conta dessa abertura que eles tiveram a partir da Somarasa, que também é colocado como uma bebida celestial que a lua produz. Então, tem o saber aí dentro, né? A Lua produz quando, em que fase, junto a que estrela, em qual época do ano, de quanto em quantos anos, né? Mistérios, segredos. Mas que é uma bebida celestial produzida pela Lua e que ela vai absorvendo essa bebida ao longo da fase crescente. Quando ela passa toda a fase crescente, chega na lua cheia, que é Purnima, ela estaria então, né, assim, abastecida, né, encharcada de somarasa, dessa bebida celestial, que os deuses cobiçam muito. Mas como a lua é bondosa, ela serve essa somarasa, essa bebida aos deuses, mas deixa um tantinho para nós terrenos, que ela vai, então, injetar, vamos dizer assim, nas, nas ervas, nas plantas e nos vegetais, né? Trazendo o princípio vivificador, né? Renovando a nossa disposição. Então, e tudo isso é um princípio relacionado à relação da Terra com a Lua, porque, de fato, Vênus pode estar perto da Terra, mas a Lua está muito mais perto que a Lua. A Lua está muito mais perto da Terra do que de Vênus, que Vênus da Terra, né? A Lua é nosso satélite. Então, é a preservação que esse astro, né, esse satélite, esse planeta, promove a nossa vida aqui. Sem Lua, sem Sol, sem vida. Sem Lua, sem vida. Sol, fogo, Lua, água. Sem os dois, não tem vida, né? Então, precisa ter a luz do Sol, mas também precisa ter água. Então, a Lua é que traz a água. Então, a água também entra como um princípio vivificador. A própria água, a água pura que nasce das montanhas, né? Das suas fontes e tudo. Agora, a palavra Mrigashira, literalmente, significa cabeça de veado. Mriga, em sânscrito, é veado. E Shira é cabeça. Já ouviram falar de Shirodhara?
né? Que é aquele trabalho a prática da medicina ayurvédica de equilibrar a nossa, exatamente aqui no ponto do meio, que está entre o cérebro lado direito e lado esquerdo, que também é outro assunto de gêmeos. Gêmeos também, é o lado direito e esquerdo do cérebro, né? Nossa coordenação. A, então, Mrigashira significa cabeça de veado. E o veado, ele é também um animal de Shiva. Tem alguns animais, né, de Shiva. O elefante, porque é de Ganesha. A serpente, porque são seus ornamentos. O tigre, porque ele se senta numa pele de tigre. O touro, porque é o veículo que ele monta, é o touro, né? Então, assim, tem alguns animais de preferência. E no caso, mais o veado também. O veado também, que é o antílope, né? Quando a gente fala de Mrigashira, o certo seria dizer cabeça de antílope, e não exatamente do veado, mas dessa a, matriz, que é o antílope, que dele vêm vários outros animais com chifre. É o antílope, né? Então, e os antílopes, eles têm uma história interessante, porque eles só andam, eles estão sempre juntos. Onde dois, três vão, quatro, cinco também estão juntos, né? Pode até ficar um pouquinho espaçados assim, mas eles sempre se reencontram, sempre estão juntos. Os antílopes. O antílope mesmo tem aquele tiro para trás. Vocês já viram fotos de antílope? Originalmente tem aquele chifre que vai para trás. Então, e eles têm um modo de viver, né? Que eles passam um tempo, tanto tempo que for, em uma região pequena, onde ali eles vivem, têm o que comer, né? Acho que são vegetarianos, então eles têm ali as plantas para eles comerem, tá, tá, tá. Quando aquilo ali extingue, né? Eles já gastaram tudo, eles se movem para outro lugar. E eles são também velozes, né? Eles se movem para outro lugar. É nesse movimento que eles fazem, né, de uma região para outra, que eles acabam sendo caçados, né? Tinha época, né? Tinha época para tudo, né? Então tinha a época da mudança de território dos antílopes. Então, isso a gente também se remete a esse sentido, né, do touro, que é o lugar onde você pode extrair o que precisa, e o movimento para uma outra região, né, que aí no caso seria o movimento de Gêmeos, né, que seria esse movimento do elemento ar, né? Talvez eles sentissem até isso pelo próprio olfato, que é o que o animal tem de mais, né? É o olfato, né? O olfato, visão e audição deles são muito mais desenvolvidos que o nosso. Né? Dizer que animal é inferior é engraçado, né? Porque eles têm os sentidos deles muito mais desenvolvidos que o nosso, sentidos, capacidade de sobrevivência muito mais desenvolvida que a nossa, que inclusive anda em perda de desenvolvimento, né? Porque quanto mais a gente tem essa vida categórica, né? De casa, carro, não pisa na terra, né? Não anda no mato, vai perdendo, né? Vai perdendo esses requintes que os animais ainda têm. Então, isso é um aspecto, tá? De Mrigashira. Outro aspecto é uma lila, que se conta, que é um tipo um jogo. Existem alguns nakshatras jogos. Mrigashira é um. O outro é Purvashada, Purva Falguni e Purva Bhadra, tá? São nakshatras dos jogos, dos plays, né? E por isso de uma certa diversão. No caso de Mrigashira, é uma lila onde a, está havendo uma espécie de estímulo entre Shiva e Parvati, umas brincadeirinhas tipo pique-esconde. Estou aqui meio, né, resumindo, tá? Onde Parvati se esconde e Shiva tem que achar ela. Essas brincadeirinhas que são, na verdade, preliminares amorosas.
Então, para que Shiva não ache Parvati, o que que Parvati faz? Ela se transforma numa rena, corça, né? Numa corça, ela se transforma numa corça. E Shiva num veado ou num antílope. E conforme ela corre, né? Ele corre para alcançá-la. E no instante que ele alcança ela, então os dois se unem, então gêmeos, mithuna, a união entre os opostos, né? Porque houve esse estímulo, porque houve essa brincadeira meio que cansa, meio que estimula, né? Que faz suar e que dá risadas e tudo mais. E aí, o que acontece? Nós temos a lua nova em Mrigashira, bem aí na passagem, né, de um segundo pada para o terceiro pada já é nos Gêmeos, mas depois que a lua sair de Mrigashira, que isso vai ser na segunda-feira, né, dia 15, vai para Ardra Nakshatra, que é o Nakshatra regido por Rudra, que é Shiva, e é o Nakshatra da fusão. Ele está no centro de Gêmeos e ele é a fusão, é a união plena. É a completude, né, da união de Shiva e Parvati, onde eles dois se tornam um único corpo, que é o corpo, metade lado esquerdo ela, lado direito ele, né? Então, por isso que se considera no conhecimento védico que os signos de Gêmeos e inclusive a cor de Mercúrio, que é o verde, estão mais relacionados ao amor do que Libra. Aham. Que a cor verde é a cor do amor, que é a cor de Mercúrio, que une o azul com o amarelo. E aí nós temos Krishna azul, Irada dourada, né? Um outro nome de Parvati é Gauri, que quer dizer dourada. E Shiva também tem esse tom azulado, cinza azulado, né? Então, é essa unificação entre os opostos que acontece em Ardra, tá? É muito difícil alcançar essa unificação feminino e masculino externamente, mas pode acontecer, né? Também pode ser muito difícil fazer essa unificação feminino e masculino dentro de si, que aí a pessoa se torna uma pessoa coerente, né? Sem extremismos, sem fanatismos, sem excessos. Esse equilíbrio interior entre feminino e masculino é difícil, mas pode acontecer. Isso é entendimento de Ardra no nível mais alto. Mas aqui no nossa rasante, Ardra é tumulto, é caos, porque é regido por Arro, né? E por Rudra, que é um aspecto de Shiva, Bhairava, né? Zangado, furioso, né? Por quê Shiva fica zangado, furioso? Quando é que Shiva fica zangado, furioso? Ele se controla, né? Quando Sati morre no fogo e ele não acredita no que está vendo, ele meio que, né? Ele ia ficar louco, se não fosse a interferência dos deuses. E se ele ficasse louco, ele ia botar tudo à bancarrota, ele ia acabar com a criação que mal tinha iniciado. Isso está lá, né? Bhagavad Purana, Shiva Purana, a história como é o nome? Devi Mahatmya, né? Essa história da fúria de Shiva. Então, por isso que Ardra, pessoas que têm planetas em Ardras, elas podem ter certos transtornos, tanto de personalidade quanto de mentais. Transtornos mentais quanto transtornos de personalidade. Quem tem interesse nesse tema, tem o meu curso chamado Mapa Lunar e os Transtornos Mentais, lá na minha plataforma, né? Que a gente vai identificar os transtornos de personalidade, transtornos mentais, através da posição da Lua no mapa de nascimento, tá? Bom, tem uns avisos para fazer hoje aqui, daqui a pouco eu vou olhar aqui se vocês têm perguntas para fazer. Sim, deixa eu compartilhar aqui com vocês o mapa, né, do auge da lua cheia, aqui 23h54, na cidade do Rio de Janeiro. Se mudar para Brasília vai mudar muita coisa. Sol e a lua aqui, ó, em Touro.
onde Urano está, né? Só que Urano está mais no comecinho de Touro e a Sol e a Lua estão no final, 29 graus e 50 minutos. E esse é, então, o mapa que se apresenta e nós estamos... esse mapa, devido ao momento, né? A gente pensa em praxe, né? Vamos calcular esse instante aí do auge da lua nova, o que está acontecendo com o resto do céu. Está acontecendo um cala-sarpa, tremendo de um cala-sarpa, dividindo aqui o mapa lá de cá. Então, os planetas lá de cá não tem planetas. Tem Plutão, mas Plutão não é considerado, tá? Na avaliação de Kalasarpa Yoga, que também tem aquela coisa, não é bem, já falei sobre isso em outra live, não é bem o Kalasarpa, é o tal do Kalamrita, né? E o Kalamrita é exatamente a tentativa de obter o néctar da imortalidade, que é o Samarasa, que é a bebida celestial, é o Amrita, é o néctar da imortalidade. E tendo essa lua nova aí, a gente pode realmente pensar, a partir de então, neste movimento, né? Neste movimento direcionado a uma saúde, né? Tanto mental quanto física. Renovação, pranayama, né? Abrir a mente para novos conhecimentos, novas percepções, novas intuições, né? E Mercúrio aqui em Gêmeos, olha que beleza. Mercúrio em Gêmeos, já no nakshatra de renovação, que é o Punarvasu, a conjunção Júpiter e Vênus, logo o Mercúrio muda para Câncer, e aí nós vamos ter a reunião de Júpiter, Vênus e Mercúrio, todos em Câncer, né? Nesse período aí, antes da próxima lua cheia. E também vamos ter agora, no dia 20 de junho, a mudança de Marte de Áries para Touro. Então, Lua e Sol se retiram de Touro, agora no dia 14 e dia 15, já no dia 20, o Marte já está entrando em Touro. Vai ficar, acho que até 2 de agosto, ele permanece pelo signo de Touro. Vai ter uma conjunção de Marte com Urano logo no início dessa entrada, que é dia 20 de junho, na primeira semana, Marte já deve estar fazendo conjunção com Urano, e essa conjunção espere novidades, né? A conjunção Marte-Urano não é brincadeira, né? Alguma coisa aí, alguma novidade nessa realidade bélica que nós estamos acompanhando desde o ano 2023, que é uma guerra por ano, né? Ou guerra que começou, mas não terminou, ah, desde o início de 2023. Assim que a pandemia acabou, começou. Guerras começaram, né? Acho que a pandemia não foi suficiente, não matou gente suficiente, então encontraram maneiras pouco criativas de darem prosseguimento a execuções de vidas, né, inocentes. Então, Marte conjunto com Urano pode vir alguma novidade, e até por conta disso mesmo, que Gêmeos é o signo das novidades, e é o signo do bem e do mal, vamos dizer, né? Tem dois lados, então vai ter novidades mais variadas possíveis, principalmente quando Marte for para Touro e formar esse alinhamento com Urano. Vamos, né, aguardar para ver. Saturno continua em movimento direto, quando for lá para julho, final de julho ele entra em retrogradação, e Plutão já está retrógrado já há algum tempinho, um pouco, acho que umas semanas, um mês no máximo. É o único planeta retrógrado no momento, é ele, que é o que está fora do Kala Sarpa ou do Amrita Sarpa, Kalamrita Sarpa, mas nesse estudo não se considera planetas distantes, tá bom? Somente os planetas luminosos a partir da nossa capacidade visual. Ok. E aí, queria dar para vocês também alguns anúncios. Um anúncio é: estamos iniciando o Giant de junho, a partir do dia 20 de junho, exatamente no dia que Marte entra em Touro. Vamos iniciar um Giant que ele vai pegar o resto de junho até o final de julho, tá? Então, já coloquei a divulgação para vocês. Quem tiver interesse em participar, que não recebeu esse anúncio por acaso, esse aviso, fala comigo diretamente, que eu envio ah, os detalhes, tá? De como participar do Giant. Vamos ter vários Giants, acho que uns 10 ou 8, né? Até final de julho, culminando, inclusive, 29 de julho, que é Guru Purnima, né? Que é a lua cheia do Guru, do mestre. Aí vamos passar por vários. Então, quem ainda não se inscreveu é bem-vindo. Giant sempre revivifica, né? Para nós, traz muita proteção, né? A gente se conecta, né? Tem muito chamado para conexão aí dessas coisas.
Então, é muito bom para a gente se conectar com o plano divino, né? Então, a gente faz isso através dos giants, que já a palavra giant significa momentos de vitória, literalmente quer dizer isso, ou então comemorações, celebrações, tá? Então, nós vamos ter, vocês estão bem-vindos. E amanhã, não percam, às 9 da manhã, nós vamos ter uma aula gratuita, tá? Já coloquei também nos grupos, também quem não recebeu é só falar comigo, que eu envio o convite para participar do grupo, tá? Porque a- o link para entrar na aula de amanhã só é colocado dentro do grupo das pessoas que estão participando das aulas gratuitas. Então, você precisa entrar no grupo. Se você estiver em outro grupo, não vai receber o link para entrar, né? Então, é preciso. Aí, quem não tem ainda o convite, o WhatsApp, né, para entrar gratuitamente no grupo e participar das aulas gratuitas, é só falar comigo que eu envio, tá? Mas acredito que a maioria de vocês já recebeu esse convite. Então, vai ser amanhã às 9 horas. E o tema é um tema muito interessante, é um tema relacionado ao futuro do amor, né? Considerando esse evento cosmológico maravilhoso que está acontecendo agora, que é a conjunção Júpiter-Vênus, é ela mesma que está trazendo isso para a gente. Por quê? Primeiro, porque Júpiter só chega em Câncer a cada 12 anos. E ele está em Câncer agora, né? Ele chegou em 1º de junho, em Câncer, para ficar um ano, que é o tempo que ele fica no signo, é um ano. Quando Júpiter está em Câncer, ele está em exaltação, né? Então, se considera essa a melhor época, o melhor de todos os trânsitos de Júpiter é esse. Depois é ele passando por Sagitário ou ele passando por Peixes, que são seus signos de domicílio, tá? Então, ele está agora em Câncer porque é sua exaltação. E Vênus também está em Câncer. Então, nós estamos podendo ver, inclusive, que é uma conjunção de Júpiter e Vênus com visibilidade. Poderia estar acontecendo sem visibilidade. Mas ela está acontecendo com visibilidade. Quando os planetas eles se revelam, se fazem ver, eles têm muita força, muita potência, né? Nós estamos assistindo isso no céu, essa conjunção que é muito bonita, né? Sem sobra, sem dúvida alguma, mas tem um significado. Se eles estão visíveis, eles estão querendo comunicar algo para nós. Então, é sobre isso que a gente vai conversar amanhã, tá? E além disso, essa conjunção Júpiter e Vênus, ela só está acontecendo uma vez ao longo do percurso de Júpiter em Câncer. De Júpiter com Vênus em Câncer, né? Com Júpiter exaltado. Somente uma vez durante esse período de um ano de Júpiter em Câncer. Que é essa, agora. Depois, Júpiter continua em Câncer, mas Vênus não vai passar por Câncer antes de Júpiter sair de Câncer. Câncer é considerado, tem vários significados védicos, né, em relação à constelação de Câncer. Não é primeiro não é um caranguejo, uma tartaruga, aí entra para o avatar de Vishnu na forma de tartaruga, que se chama Kuma Avatara, né? Kurma Avatara, que é o avatar, e que também participa, vem com este propósito, o avatar de Vishnu que vem com o propósito de ajudar os seres a extrair o néctar da imortalidade, do oceano de leite, né? Então, se Júpiter e Vênus estão juntos, tem um significado muito forte, porque ambos são mestres. Júpiter, na astrologia védica, no conhecimento védico como um todo, é um mestre, chama-se Brihaspati, e Vênus é outro mestre, chamado Shukracharya. São dois mestres que têm ensinamentos. Então, nós vamos falar sobre essa parte, entre outros fatores também, né? Porque eles estão anunciando coisas que estão por vir, tá? Ok, pessoal, deixa eu ver aqui se vocês fizeram. Nossa, o tempo está passando. Se fizeram alguma pergunta. Só um minutinho. Que legal. Sábado à tarde, antes do Jogo do Brasil, vocês vieram aqui
contemplar esse nosso encontro. Imagina colocar um super, vai ficar cego, né? Ficar um super telescópio em Marte, vai dar cegueira. Ah, Maíra, o céu das montanhas que nos leva à cidade de Machu Picchu é verdadeiramente um observatório natural, no espaço sideral, um espetáculo inesquecível. Sim, aquela região, né? E o que eles construíram ali, que é algo extraordinário, sem explicação, né? Aquilo, na verdade, é um observatório. O que eles construíram ali foi um observatório. Machu Picchu era, na verdade, uma grande escola, né? Os professores, os instrutores eram todos sacerdotisas. E para lá se levava as crianças, os adolescentes, os jovens, estudar com elas, né? A estrela d'alva, isso mesmo, a estrela matutina ou a estrela vespertina, que é Vênus, é a estrela d'alva. Além de Mrigashira, sim, falei. Qual é a outra? Poderia repetir os conhecimentos básicos da humanidade além da agricultura, Elisa? Sim, é agricultura, arquitetura, medicina e astronomia. Vênus em Arda também está relacionada a transtornos. Vênus em Gêmeos, quem nasce, a mulher, principalmente, porque eu tenho um curso que vocês iam adorar fazer, que também está na Hotmart, que se chama os 12 arquétipos de Vênus. Nesse curso eu falo a, a, sobre o princípio feminino, né? Sobre o desejo feminino. Vênus é um planeta de desejo. Sobre o desejo feminino, né? Do feminino. A partir de cada um desses 12, né? Vênus em Áries, Vênus em Touro, Vênus em... Não na Nakshatra, só no signo mesmo. Talvez eu fale, sim, né? Porque tem tantos nakshatras em cada signo. Devo falar de uma, mas ele não foi focado nos nakshatras desse curso. Mas, assim, no caso, se você nasceu com Vênus em Gêmeos, está em Áries é porque tem Vênus em Gêmeos. Então, esse é um arquétipo feminino. Tanto no mapa da mulher quanto no mapa do homem, eu falo nesse curso. Como é que é Vênus neste signo no mapa de um homem, como é que é Vênus nesse mesmo signo no mapa de uma mulher, que tem diferença. Aí vale a pena fazer esse curso, acho que está com um preço legal lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Os 12 arquétipos de Vênus na minha página do Hotmart, né? Bernadette Pombo, a página do Hotmart está lá. Ah, normalmente a gente estuda mais os transtornos, Simone, pela Lua, tá? Não tanto pelos planetas. Mas Vênus em Gêmeos tem essa natureza mais adolescente, infantil nas relações. Tá? No curso eu falo que o arquétipo feminino de Vênus em Gêmeos é da mulher adolescente. Então, para esta mulher, tal como a adolescente, né? Que está de mãos dadas, que está com um namoradinho, etc., ela pode ter 60 anos, mas o entendimento que ela tem de amor e felicidade é por meio de uma relação como se fossem eternos namorados. Daí vem nessa união de Shiva com Parvati que eu contei para vocês. Segunda-feira, dia 15, é então um bom dia para iniciar tratamento de saúde. Tudo que deve ser iniciado a partir da lua nova deve ser iniciado a partir do Dwitya e não do Prapti. Prapti, que é o dia seguinte da lua nova ou o dia seguinte da lua cheia, não é considerado um dia auspicioso no Panchanga, mas sim a partir de Dwitya. Por quê? Dwitya Prapti é regido por Agni, o deus do fogo. Então, tudo que é iniciado ali é o que as escrituras ensinam, tá? Queima. Já no Dwitya, que é regido pelos Aswinis, que são deuses médicos, inclusive para a saúde, é bem interessante, mas para qualquer coisa que queira iniciar, qualquer empreendimento, qualquer coisa que queira iniciar, no segundo dia após a lua nova, que é o melhor, então seria dia 16, tá bom? E não dia 15. Não, por isso que existe a lei do karma, né? Gandhi, eu estou aqui lendo o que a Gisele está falando, né? O que move, o que, professor, e o que move esses seres quando exterminar pessoas inocentes? O que move esses seres? Essa foi uma pergunta que Arjuna fez a Krishna. Esta pergunta.
Porque são capazes de ações tão hediondas, criminais, né? Crime, né? Por quê? E Krishna respondeu, por conta da luxúria. É a luxúria. Pergunta cretina, Adriana. Como assim? Ah, não sei. Não sei se o Brasil... eu não olhei mapa do Brasil. Eu sei que o Brasil tem a lua em touro, gente. Vai que ganha, hein? Né? O Brasil tem a lua em touro. É porque o Brasil tem quatro mapas, tá? Tem o mapa da descoberta, né? Que, na verdade, é o mapa da invasão. Quando o Brasil foi invadido, 22 de... como é que é? 22 de abril, né? Então, 1500. Tem esse. Tem um mapa que é o mapa da independência, 7 de setembro, lá em São Paulo. Esse é um outro mapa do Brasil. Tem um mapa também da República, 15 de novembro, sei lá que ano. É um mapa do Brasil. E o mais recente é quando Brasília foi fundada. A fundação de Brasília, ou a fundação do governo do Brasil, tem uma data também. Então, tem quatro mapas. Mas esse mapa da independência do Brasil, a Lua é em touro, se eu não me engano, eu não lembro se é minguante ou crescente, eu acho que ela é minguante, na quarta casa. O ascendente do Brasil é aquário, no mapa de 7 de setembro, tá? Nesse mapa. Tá bom. Sim, Elisa, eu vou deixar assim, só que eu vou fechar, porque são 15h30, né? E aí fica muito longa a nossa live. Então, vou fechar aqui e aí eu abro para você fazer sua pergunta, tá bom? Pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo, adorei o horário que eu criei, assim, porque não consegui durante a semana. E aí sabia que a noite não ia rolar, então vamos ver se dá certo e deu. Vocês vieram, muito obrigada mesmo, um abraço para todos vocês e até amanhã às 9 horas na nossa aula gratuita. Namastê a todos. Hariom Tat Sat. Até.